E aí, já parou para pensar como seria se encontrar por aí sem celular, sem GPS? Hoje a gente vai redescobrir uma habilidade que, olha, parece até meio esquecida, mas que é super importante: a arte de se orientar. E a resposta para isso, pode acreditar, começa com uma coisa que está com a gente o tempo todo: nosso próprio corpo. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? E se a tecnologia falhar? Como a gente se vira? A resposta, na real, é bem mais simples do que parece. E a primeira ferramenta para isso está literalmente na ponta dos nossos dedos. Vamos descobrir como isso funciona? Então vamos começar pelo mais básico e também o mais acessível, a bússola que a gente carrega dentro da gente. Entender essa conexão do nosso corpo com o mundo ao redor é o primeiríssimo passo para dominar a orientação no espaço. É isso mesmo que está escrito aí. Muito antes de existir mapa, aplicativo, qualquer coisa, o corpo humano já era usado para achar os pontos cardeais de um jeito super direto. É uma técnica que nossos ancestrais usavam, usando a referência mais confiável que a gente tem no céu: o Sol. E o método é incrivelmente simples. De manhã, é só esticar o braço direito na direção em que o sol está nascendo. Pronto, você achou o leste. Por consequência, o seu braço esquerdo vai estar apontando para o oeste. Com isso, o norte fica bem na sua frente e o sul, claro, fica nas suas costas. O mais importante aqui é sempre pensar nessa orientação de forma horizontal, tá? Tá, legal, mas e para decorar isso tudo e ainda lembrar dos pontos que ficam no meio do caminho? Bom, para isso existe um truque bem legal. Chegou a hora de conhecer o segredo do tal Nelson. A dica funciona assim, ó. Imagina uma rosa dos ventos e escreva o nome Nelson, no sentido horário, começando lá de cima. As letras principais te dão os pontos cardeais: N de norte, E de leste, S de sul e O de oeste. E aquele N que sobra no nome? Ah, essa é a parte genial. Ele já te entrega de bandeja o primeiro ponto colateral, o nordeste. A partir daí, os outros pontos colaterais ficam muito mais fáceis. Eles são basicamente a combinação dos cardeais: o sudeste, que é sul mais leste, o noroeste, e por aí vai. São esses pontos intermediários que dão uma direção muito mais precisa, sabe? O tipo de direção que um piloto de avião ou um capitão de navio usaria para traçar uma rota. Bom, já que o Sol é a nossa grande referência para usar o corpo como bússola, vamos entender um pouquinho melhor como ele se tornou, por milênios, o maior guia de orientação que a humanidade já teve. E aqui está um daqueles momentos que explodem a nossa cabeça. A gente vê o Sol cruzando o céu todo santo dia, mas isso é na verdade uma ilusão. É o que a gente chama de movimento aparente. Na realidade, quem está numa dança constante, girando e orbitando é o nosso planeta. Essa é a base da visão heliocêntrica que, nossa, mudou para sempre o jeito que a gente enxerga o universo. Essa dança da Terra cria a jornada diária do Sol no nosso céu. Ele sempre aparece lá no leste, chega no ponto mais alto ao meio-dia e se despede lá no oeste. Essa trajetória é como um relógio natural que a humanidade usa há muito tempo para marcar a passagem das horas. Esse ponto mais alto, lá pelo meio-dia, tem um nome específico. É o Sol a pino, ou zênite. É aquele momento em que o Sol está posicionado exatamente sobre a nossa cabeça, formando um ângulo de 90 graus. E é também, claro, o momento de maior intensidade de luz e calor do dia. Mas afinal, por que exatamente a Terra dança desse jeito, criando o dia e a noite? A resposta para isso está nos dois movimentos principais que o nosso planeta executa sem parar um segundo sequer. Então, o ponto crucial é este aqui. A Terra gira em torno do seu próprio eixo, mas sempre numa direção específica, de oeste para leste. É por causa desse sentido de giro que o lado leste do planeta sempre é o primeiro a receber a luz do Sol. É por isso que, poeticamente, a gente diz que o dia nasce no leste. E esses dois movimentos são a rotação, que é o giro da Terra em seu próprio eixo, o que nos dá os dias e as noites a cada 24 horas, mais ou menos, e a translação, que é a longa viagem de 365 dias ao redor do Sol. Essa, sim, é a grande responsável pelas estações do ano. E agora, um detalhe para os mais curiosos. O dia não tem exatamente 24 horas. O movimento de rotação leva, para ser bem exato, 23 horas e 58 minutos. São esses minutinhos que vão se acumulando e que nos forçam a ter um ano bissexto a cada 4 anos só para acertar o calendário. E por falar em estações, por que é verão aqui no Brasil quando é inverno lá na Europa?
A causa disso não é a distância da Terra em relação ao Sol, como muita gente pensa, mas sim a inclinação do eixo do nosso planeta. É esse eixo meio tortinho que faz com que, em certas épocas do ano, o hemisfério sul receba os raios solares de forma mais direta, trazendo o verão, enquanto o norte recebe de forma mais indireta e vive o inverno. Certo. Agora vamos juntar todas as peças desse quebra-cabeça. A gente viu que um gesto super simples com o braço para se orientar está, na verdade, diretamente ligado à mecânica celeste, numa coreografia cósmica gigante e fascinante. Então, para amarrar tudo, a gente começou com o nosso corpo como uma bússola. Depois entendemos que o movimento do Sol é, na verdade, a Terra girando de oeste para leste. E vimos como esse giro cria o dia e a noite, enquanto a viagem ao redor do Sol, combinada com a inclinação da Terra, nos presenteia com as estações do ano. E para fechar, fica uma pergunta no ar. Já que essa inclinação da Terra cria estações tão diferentes e opostas nos hemisférios, será que existe algum lugar no nosso planeta onde essa dinâmica não se aplica? Um lugar onde as estações, como a gente conhece, simplesmente não existem? Fica aí a reflexão. Muito obrigada pela companhia e até a próxima!